termos passado esse tempo com os irmãos. Tem sido uma experiência muito profunda. Eu não conhecia a Igreja de Cristo no Brasil. Eu conheci algumas igrejas com esse nome ou nome parecido, mas nunca tinha feito ideia de como os irmãos são. Eu tenho falado com a minha esposa, que está muito brava porque não veio. Aliás, ela encomendou uma foto, eu vou, no fim do culto, eu quero tirar uma foto dos irmãos, assim, não vai embora não, tá? Porque ela queria muito estar aqui. Amém. E ela é brava, viu? Tô cortando um doce lá com ela. Rapaz, você deu uma ideia boa, ela gosta de comer, e a comida dos irmãos é um negócio, eu nem falo para ela, que ela vai ficar mais brava ainda, né? Mas o que os irmãos são bons na cozinha aqui é brincadeira, brincadeira. Muito bom demais. Quero agradecer imensamente aos líderes desse evento, sobretudo ao pastor Tiago, que foi quem fez os contatos, né, e quem mais teve trabalho para organizar a nossa chegada. E agradecer a cada um dos irmãos pela atenção e pelo carinho que nos tem dado. Durante as palestras desse evento, nós falamos muito sobre Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre a responsabilidade que pesa sobre nós de repartirmos, ou falarmos, ou tornarmos esse Deus conhecido no nosso tempo. Nessa mensagem final, eu queria fazer uma reflexão sobre nós. Nem tanto sobre Deus, mas mais sobre os servos de Deus. Em Atos, capítulo número 2, um texto muito conhecido, nós temos uma descrição de uma igreja incrível. Atos, capítulo número 2, versículo 42 em diante. Atos 2, 42 em diante diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. No mesmo livro, capítulo número 9 agora, versículo 31, apenas o verso 31 de Atos 9. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. 2 versículos falam que Deus fazia a igreja crescer. E ela crescia com uma qualidade impressionante. Coisas inimagináveis antes. Uma união incrível de pessoas que não consideravam nada como particulares, mas repartiam e tinham tudo em comum, uma genuína, verdadeira e irrestrita comunidade de fé, né? E com muita alegria, louvando e adorando o Senhor. Isso para mim é muito fácil de imaginar agora, depois que eu conheci os irmãos, né? Na minha igreja presbiteriana, a gente precisava puxar um pouco mais pela imaginação para ver uma massa de pessoas, né? Vibrando na presença do Senhor, vibrando na presença de Deus. Era assim que era. E eu fico me indagando, amados,
Que tipo de servos, que tipo de obreiros aquela igreja possuía? Que tipo de gente Deus usava naqueles dias? Porque nós estamos aqui pensando em sermos líderes eficazes, multiplicando a nossa liderança com discípulos cada vez melhores, para servirem cada vez melhor a causa do Mestre. E lá na igreja primitiva, nós temos uma ação de Deus nesse sentido, nessa direção. Agora, não pensando tanto assim, Deus, nós vamos falar dele sim, mas pensando mais na qualidade do servo, talvez a gente descubra algumas coisas que expliquem o sucesso dessa igreja. Uma igreja que contava com a simpatia de todo o povo. Gente que não era da igreja. Gente que não era da igreja. Com certeza você conhece algum pastor, ou você que é pastor já passou por isso, né? Eu sabe quem passou, de vizinhos reclamarem da igreja. Foi lá, é ao contrário. Os vizinhos gostavam da igreja. Uau! Isso é que é milagre, né? Que tipo de servo Deus usava? Sabe, deixa eu fazer um contraste aqui. Eu sei que o pastor Tiago é psicólogo, né? Psicanalista. E acho que deve haver mais gente aqui com treinamento em psicologia. Eu não tenho. Eu sou apenas um curioso. Leio lá os textos. Quando eu era criança, eu queria ser psiquiatra. Mas não deu certo. Graças a Deus. Mas, enfim, algum tempo atrás, tempinho razoável, na psicologia, houve um momento que uma moda. Porque as ciências também têm moda, né? A moda na psicologia naquela época era fazer terapia de vidas passadas. Então, quem tem muito problema hoje, a explicação está nas encarnações anteriores, você deve ter sido uma peste, né? E, então, agora você está sofrendo, e o jeito é retornar para aquelas vidas passadas, por meio da hipnose, e consertar as bobagens que você fez lá, para tentar diminuir a sua dor, a sua angústia, o seu sofrimento hoje. Isso foi muito, muito difundido, muito comum, custava uma fortuna, e os artistas e a classe rica fez esse tipo de coisa. Evidentemente, nós não cremos, por mais que creiamos na ciência e a respeitemos, não vamos crer em terapia de vidas passadas, porque para nós não tem vida passada nenhuma. Não existe reencarnação dentro da doutrina cristã. Mas o mais interessante é que aquelas pessoas que se sujeitavam a isso e que davam entrevista, né, era muito engraçado de ver, né? Normalmente, quando nos programas de auditório perguntavam lá para a artista ou para o artista que tinha feito a terapia, e aí, você fez? Fiz. Descobriu alguma coisa? Sim. Né? Aí eles falavam, o que você foi no passado? Eu fiz parte da corte de Faraó. Ou eu fui um nobre europeu, né? Eu fui uma mulher muito rica na Europa. Engraçado, ninguém nunca, pelo menos que eu tenha visto, disse assim, eu fui um camponês lá no Laos, né? Eu fui um sapateiro na Idade Média, eu fui um ferreiro, um coveiro. Nunca ninguém foi nada ruim. Era só gente importante. Agora não tem tanta importância, mas no passado eu fui gente fina, né? Por que isso? Porque no fundo, e a psicologia explica, a boa psicologia explica, no fundo todos nós queremos ser importantes. Todos nós queremos ter algum tipo de relevância. Todos nós queremos ter uma atuação marcante. Queremos deixar a nossa marca. Queremos ser reconhecidos, né? Um dos motivos para recalque é quando os nossos pais não nos reconhecem, né? Não nos dão o devido valor, né? Ou pelo menos aquilo que a gente achava que tinha, né? Enfim, nós queremos ser importantes, não precisa ser o mais importante, mas queremos chamar a atenção, queremos ser admirados. Por que os atletas e os artistas da televisão fazem sucesso? Né? Porque eles são admirados. Muita gente os inveja, né? Se conhecesse bem
como eles vivem, não teria tanta inveja, mas eles atraem a atenção por causa do sucesso e da marca que eles imprimem. E o servo de Deus? Será que ele também pode sonhar ou ansiar ser importante, né? Ser relevante, deixar a sua marca? Com certeza sim. Porém, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, né? E os meios de Deus também não. Há uma música, e a mensagem que eu vou transmitir hoje, ela me foi dada durante essa música, num culto, por incrível que pareça, presbiteriano. Estava lá na minha igreja, presbiteriana independente, já não é tão gelada igual a do Zeca, mas estávamos lá no louvor e o grupo estava cantando aquela música Usa-me, Senhor, da maneira que te agrada, né? Uma música que fez estrondoso sucesso. É uma oração em que nós pedimos que Deus nos use da maneira que agrade a Ele e não necessariamente a nós. E enquanto o grupo cantava, eu recebi um desafio de Deus que eu estou repartindo com os irmãos. Porque eu fiz essa oração com todas as forças da minha alma. Com toda sinceridade, eu quero, Senhor, me usa, mas me usa mesmo, da maneira que lhe agrada. E Deus me perguntou assim, tem certeza? E se a maneira que me agrada não agradar você, você quer continuar sendo usado? E eu, enquanto o grupo cantava, mas como assim? Claro que vai me agradar. Tem certeza? E eu perguntei ao Senhor, eu quero que o Senhor me dê pelo menos 3 exemplos bíblicos do que o Senhor está falando. E Ele me deu na hora. Isso não é comum. Eu acho que eu não sou um presbiteriano lá muito. Na hora, instantaneamente, Ele me deu 3 exemplos de pessoas que Deus usou para agradar só a Ele e que, do ponto de vista humano, de jeito nenhum agradaria quem quer que fosse. E eu quero falar sobre isso com vocês. Se a maneira que agrada a Deus não for agradável, se não tiver glamour, né? Se não tiver fama, se não tiver glamour, se não tiver conforto, se não for nenhuma missão de destaque, se não produzir fama, será que eu ainda vou querer ser usado? Atos dos Apóstolos fala que Deus usou gente como Ele quis e produziu uma igreja ímpar. Ímpar. E eu apelidei essa gente que Deus usou de gente usada e abusada. O primeiro exemplo que nós temos é muito claro, você vai entender na hora do que eu estou falando, quando eu pronunciar o nome dele. Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja, foi eleito entre aqueles 7 para resolver um problema da igreja de Jerusalém, porque a igreja era fantástica, mas tinha problema. Porque sem problema só no céu, né? Tinha problema sério, e os diáconos foram eleitos para resolver o problema, e Estevão era um deles, homem cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. Calava os inimigos da fé, operando milagres e respondendo com as Escrituras. Se você quer conhecer um pouquinho Estevão, leia o capítulo 6 e o 7, principalmente o 7 do livro de Atos. Ele faz um resumo da história de Israel espetacular, fantástico, diante do Sinédrio. Todos os membros do Senado religioso israelita estavam presentes e ouviram Estevão fazer a sua defesa. O versículo número 8 de Atos 6 diz que ele fazia prodígios e grandes sinais. Grandes sinais. Milagres. Milagre, assim, daqueles de deixar a gente, né, milagre que faz cabelo de boneca ficar em pé, né? Ele ganhava todas as discussões com a sabedoria que ele possuía. Alguém que era cheio da graça
e do poder de Deus. Deus podia pegar Estevão. Olha que vaso, olha que pessoa espetacular para ser usada por Deus, com toda essa capacidade, com toda essa inteligência, com todo o poder, com toda a graça, como ele fazia. Deus podia fazer virar o mundo de cabeça para baixo com Estevão. E Deus usou Estevão. Como? Lembra? Sabe, morrer como herói, com glamour, né? Tiradentes, por exemplo, até vai. Não é legal, mas até vai. Agora, morrer debaixo de pedrada, como se fosse um cachorro sarnento, e morte lenta, extremamente dolorosa, absurdamente violenta, injusta. Foi assim que Estevão morreu. E foi assim, na morte de Estevão, que Deus o usou da maneira que agradava a ele. E quando o nome de Estevão veio à minha mente naquele culto, Mas Estevão não era Heber Cocarelli. Na última pedrada, ele imitou o gesto do Senhor Jesus. Lá na cruz. Isso é que imitar o mestre. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que oração! Essa é a oração do servo que agrada a Deus, usado da maneira que agrada a Deus e que não agradou certamente ninguém que assistiu ou o próprio Estevão. Sabe que havia um homem lá chamado Saulo. Ele presenciou essa cena. Ele presenciou a defesa de Estevão. Saulo era extremamente instruído, certamente tinha a ficha todinha de Estevão, sabia que era um homem bom, justo, que conhecia perfeitamente as Escrituras, que fazia grandes prodígios, sinais, maravilhas, mas que defendia o Nazareno. E Saulo era contra o Nazareno. E Saulo presenciou a morte de Estevão, chefiando o grupo de execução com a autoridade do Sinédrio. Ele viu e ouviu aquilo que Estevão fez na hora da morte. E quando mais tarde o próprio Senhor Jesus se encontra Saulo no caminho de Damasco, ele faz uma pergunta capciosa, que a gente nunca presta atenção. Jesus pergunta a ele, diz a ele: dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Do que é que Jesus estava falando? Jesus estava falando que Saulo, desde a morte de Estevão até o encontro com ele lá em Damasco, toda aquela semana que passou, mais ou menos uns 10 dias, ele ficou remoendo como que alguém errado, um herege, um instrumento de Satanás, pode fazer o que Estevão fez e orar como Estevão orou. Alguma coisa não está certa, alguma coisa não encaixa. E o que não encaixava era a teologia de Saulo. E a fidelidade de Estevão espicaçou a consciência de Saulo. Porque quando Jesus pergunta a ele, dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões, ele se rende, ele não discute mais, ele se rende a Jesus na conversão mais profunda e famosa de toda a história. Deus usou Estevão da maneira que o agradava, aos olhos de qualquer pessoa, mesmo dos apóstolos. Aquilo não fazia sentido, mas fazia sentido para Deus, porque Deus precisava quebrar o coração de pedra de Saulo de Tarso. Sabe, irmãos, servir a Deus é agradar a Deus. Os planos dele muitas vezes não fazem nenhum sentido. Muitas vezes nós não entendemos os caminhos dele. Mas nós não fomos chamados para entender, muito menos para concordar. Você já parou para pensar nisso? Nenhum lugar da Bíblia Deus fala assim: vem cá, concorda comigo, tenta me entender. De jeito nenhum.
O que Deus pede é apenas uma coisa: confia em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Confia em mim. O que é fé? Fé é confiar em Deus. Agora, se eu compreendo, se eu entendo, se eu concordo, eu estou confiando. Porque Deus é Deus ou porque eu entendi e concordei? Ah? Quando eu não consigo entender, quando eu não consigo concordar, eu sou desafiado a crer, a confiar. Aquela música maravilhosa do Trazendo a Arca, né? Tem horas em que você precisa ser como Abraão, né? E o filho da promessa que levou 100 anos para chegar, você entrega. E ser como Isaac, que podia fugir facilmente daquela cena. O pai dele era um idoso, ele era um moço cheio de vida, mas ele se deita sobre as pedras do altar, confiando, sem nenhuma garantia de coisa alguma, a não ser que Deus sabe o que está fazendo. Usa-me, Senhor, da maneira que te agrada. Muitas vezes vai se chocar com os nossos interesses e convicções. A segunda personagem é uma das mais especiais para mim. Eu tenho uma grande, uma gigantesca admiração por esse homem que a gente nem lembra que existe. Quando nós estivermos na Nova Jerusalém, faço questão absoluta de pedir o autógrafo para ele. Fazer selfie, um autógrafo é coisa do passado. Fazer uma selfie lá com um homem chamado Ananias. As versões antigas de Atos dizem um certo Ananias. Um certo Ananias, um Ananias qualquer lá. A história dele está em Atos capítulo 9, verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Usa-me da maneira que te agrada. Né? Aí, no capítulo 22, quando o próprio Paulo dá um testemunho da vida dele, nos versículos 12 a 16. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. Você lembra da história, né? E, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Lembra disso? Saulo ficou cego no momento da sua conversão. 3 dias ele é levado para a casa de um certo judeu chamado Judas, e na rua direita, e aí Deus manda Ananias ir lá e orar por Saulo, para que ele recobrasse a visão. É disso que Saulo está, o que Paulo está contando aqui no seu testemunho. Ananias era um homem de oração, mas era um homem consciente. Quando, lá em Atos 9, você pode ler depois, Deus aparece para ele, né, numa visão, e diz: Ananias, ele diz: Eis-me aqui. Ele diz: você vai na rua direita e vai orar por uma pessoa. E Deus mostra para ele, Jesus mostra para ele quem era a pessoa. E Ananias diz: não, Senhor, não. Esse homem, ele veio para Damasco para destruir a sua igreja, para perseguir os seus discípulos. Ele veio prender e arrastar. Ele tem feito isso em Jerusalém, em um terror terrível na Judéia, arrastando irmãos e irmãs para a prisão e os açoitando, torturando. Esse homem é cruel, esse homem é mau, esse homem é perverso. Estevão respondeu, Ananias respondeu isso para Jesus. E Jesus disse para ele: vai. E ele foi. Foi. Eu vou pedir para você usar a santa imaginação um instante. É uma situação bastante forte, bastante rude. Imagine que você está aqui, mas que você tem uma filha, ou uma neta, ou uma sobrinha, uma criança que ficou em casa. Uma mocinha que ficou em casa porque não pôde vir aqui pro evento. E que um tarado invadiu a sua casa
de madrugada para pegar essa mocinha indefesa que está lá na sua casa. Imagine isso, imagine isso. Imagine que esse tarado invadiu a sua casa e começou a perseguir a menina, e ela correu para um lado, correu para o outro e gritou, e aí um vizinho ouviu, foi lá e deteve o tarado, antes que ele fizesse qualquer mal. E ele foi para a delegacia. E agora você volta para casa e sabe de toda essa história, e aí você ora agradecendo a Deus pelo livramento que a sua menina teve. E durante a sua oração, Jesus diz para você, você agora vai lá na cadeia e vai orar pelo tarado. Você ia? Na boa? Ô, senhor, legal, vamos lá. Eu ia. Se eu fosse Ananias, eu iria sim. Ah, o senhor mandou ir? Tá bom. O senhor manda, eu sou servo, o senhor, tá legal. Mas eu vou no meu jeito. Eu chegaria, Saulo 3 dias cego, o membro do Sinédrio, o fariseu, o doutor da lei, o bambambam, o gostosão lá de Jerusalém, ceguinho, em jejum, humilde, né? Precisando da mão dos outros para se conduzir, eu ia chegar. E aí? Sentiu, irmão? Gostou? Perseguiu, né? Jesus tem mão pesada. Ah, eu ia tirar uma dele, eu ia. Estou obedecendo que Jesus falou, vim aqui, vou orar por você, mas eu posso dar uma casquinha, poxa vida. Você sabe o que foi que Ananias fez? Saulo de Tarso conta a história que Lucas registrou no capítulo número 9, mas nós lemos no capítulo 22 as próprias palavras de Paulo. Ele entra na casa, encontra Saulo orando, e quando Saulo se assusta, porque veja bem, ele tinha ido lá prender cristãos. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia se encontrar com os cristãos. E como é que seria esse encontro? O que aconteceria? Ele tinha se convertido, mas os cristãos não sabiam. E aí? Como que será esse momento? E Ananias é o escolhido para saudar a Saulo. E ele entra e, muito diferentemente de mim, ele diz, Saulo, irmão. Saulo, irmão. O mesmo Jesus que te apareceu me mandou aqui, nós vamos orar. Irmão, ele não precisava ter chamado Saulo de irmão, mas ele chamou, porque o Espírito Santo mostrou que Saulo estava desesperado para ser introduzido no corpo de Cristo. E esse Ananias recebe Saulo como irmão e o batiza colocando no corpo de Cristo. Nem os apóstolos de Jerusalém tiveram tamanha visão, tamanha fé, porque quando ele volta para Jerusalém, os apóstolos... Lembra disso? Aí é Barnabé que vai aparecer na história. Ah, queridos, o primeiro homem que Saulo viu depois de Jesus, o primeiro contato direto que ele teve com a igreja, o primeiro encontro com os crentes foi com Ananias. E foi nestas circunstâncias. Jesus não ouviu a oração de Ananias, não deu bola para as reclamações dele, e Ananias se curvou à vontade de Jesus e fez aquilo que agradava a Jesus e não necessariamente a ele. Foi humilde. Sabe o que aconteceu? Saulo se tornou tão entusiasmado com a maneira como foi recebido pelo corpo de Cristo em Damasco, que ele fez um estrago danado lá. Ele começou a pregar em Damasco mesmo, pregar Jesus e pregar. E ele fez tanta confusão que ele teve que ser contrabandeado para fora da cidade, né?
por causa dos judeus irados contra ele. Quem foi o grande responsável? Ananias. Ah, irmãos, eu gosto de Ananias. E o terceiro e último personagem é Barnabé. Todos eles têm a ver com Paulo. E todos eles tiveram uma responsabilidade direta pelo ministério do apóstolo Paulo, que escreveu 2/3 do Novo Testamento, que sistematizou a doutrina cristã, mas que sem esses homens, esses servos que Deus usou da maneira que agradava a Deus e não a eles, não teria acontecido. Barnabé, todo mundo conhece a história, tem até uma música muito bonita, né? Uma moda de viola, falando a respeito dele, né? Ele era um levita da ilha de Chipre, né? E um adorador. Um grande adorador a Deus. Doou as propriedades que tinha, depositou aos pés dos apóstolos, financiando a igreja primitiva. Depois, lá em Jerusalém, ele foi o primeiro que enxergou Saulo como convertido. E quando percebe a atitude dos apóstolos, ele vai e empenha a sua honra. Ele era um homem extremamente honrado por causa dos benefícios que fazia para a igreja. Ele empenha a sua honra para que Saulo fosse aceito. Ele se torna o fiador do aceitamento de Saulo de Tarso na igreja de Jerusalém. Depois ele vai para Antioquia, destacado pelos próprios apóstolos, ser pastor da igreja em Antioquia. E quando ele chega a Antioquia, fora já da Terra Santa, e ele percebe o potencial que a igreja tinha, e ele percebe que ele, embora fosse bom, servo, ungido e o pastor designado para a igreja, não tinha condições de fazer daquela igreja tudo o que ela poderia ser. Mas ele conhecia alguém que podia. Chamava-se Saulo, e que estava esquecido em Tarso, porque lá em Jerusalém ninguém deu muita trela para ele. O que é que faz seu Barnabé? Ele sai de Antioquia, vai até Tarso, pega Saulo pela mão, leva para Antioquia, consciente de que mais cedo ou mais tarde, Saulo ultrapassaria Barnabé na liderança da obra de Deus. E foi exatamente o que aconteceu. Folheie as páginas do livro de Atos. Você vai ver Barnabé e Saulo, dali a pouco Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, até que eles se separam. Quantos irmãos você conhece? Quantos pastores, quantos líderes você conhece com tamanha capacidade de visão e humildade para dizer, não, ele vai me suplantar aqui. A igreja precisa dele, a obra precisa dele mais do que de mim. Quantos de nós nos aferramos aos nossos cargos, às nossas funções, ao nosso ministério, à nossa posição, à nossa fama, ao nosso isso, ao nosso aquilo, em detrimento da obra? Barnabé não fez isso. Custou caro, custou, lógico. Não é fácil abrir mão das coisas em detrimento de um outro, né, que chega com mais capacidade. Mas ele fez isso e a obra de Deus cresceu. Está vendo como a igreja de Jerusalém era? Por que ela era do jeito que era? Porque ela tinha pessoas desse naipe, servos que não se importam de serem usados e abusados, desde que seja por Deus, para o interesse da obra de Deus e para a glória de Deus. Quem seria Paulo sem Barnabé? Ele seria apenas o convertido, Saulo de Tarso, continuando lá em Tarso, porque ninguém lembrou que ele existia. Quem seria Saulo sem o Ananias? Um crente apavorado e cego. Quem seria Saulo sem Estevão? Um fariseu perdido e com coração de torturador. Mas Saulo se transformou em Paulo.
por obra do Espírito Santo, usando Estevão, Ananias e Barnabé. Talvez você esteja perguntando, mas e Barnabé? Ganhou alguma coisa? Ganhou uma briga. Paulo brigou com Barnabé. Isso é inimaginável. Paulo podia brigar com quem ele quisesse, mas com Barnabé ele não tinha o direito. Ele não tinha o direito, mas ele briga com Barnabé. Lá no fim da vida, escrevendo a Timóteo, a última carta dele, ele reconhece que Barnabé estava certo. Ele não põe isso na carta, ele diz, né, que o pivô da briga, João Marcos, era importante para o ministério de Paulo. E foi Barnabé que defendeu que João Marcos continuasse com eles, e Paulo que não quis, e por isso se separaram. Veja, nós somos imperfeitos. Mesmo os apóstolos erravam. Porém, eles foram usados por Deus. E a obra de Deus cresceu de uma maneira extraordinária, única na história, porque havia servos que permitiram-se ser usados e abusados da maneira que agradava ao Senhor. Eu tenho absoluta certeza que se eu pudesse lá na Nova Jerusalém ter um programa do Vejam Só Entrevista, e eu pudesse chamar Estevão, Ananias e Barnabé para uma entrevista, e eu perguntasse, passando por tudo que vocês passaram, recebendo a recompensa terrena que vocês receberam, vocês fariam de novo? Alguém duvida da resposta? Faríamos, com toda a certeza. Porque eles não eram servos da igreja, eles não eram servos dos homens, eles eram servos de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém, graças a Deus. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar esse momento, né, gracioso na vida da igreja com os amados. Pastor Kleber.